pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com a ideia de uma necessaire multiuso, né? Então, ela tem aqui, o fechamento dela é com essa tirinha em tecido também. Abrimos aqui. E ela vai se abrindo assim. Ela tem 3 bolsos. Aqui eu utilizei uma telinha. Mas você pode utilizar plástico cristal, pode fazer esses bolsos em tecido também. E fica uma necessaire multiuso, pode levar pincéis de maquiagem, itens de maquiagem também separadinhos, né? Cada um no seu bolso. Pode ser para lápis de cor também, aí você adapta as estampas e tem diversas funcionalidades. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá! Então, vamos aos materiais. Aqui eu vou utilizar para fazer os bolsos aquela telinha, ó. Um filó, uma telinha vôlei, você que escolhe aí. Você pode utilizar também plástico cristal, plástico estampado, pode ser tecido também, aí fica a seu critério, tá? Aí são 3 bolsos, cada um deles tem a medida de 9 por 23, os 3, né? Aí para dar acabamento nessa telinha, eu vou utilizar viés. Aqui, 3 zíperes, né? Cada um tem 23 centímetros e também 3 puxadores. Vou usar aqui tudo de número 5. Aí, para fazer o fechamento, eu vou utilizar esse corte aqui de 6 por 52 centímetros. Eu utilizei a mesma estampa do tecido principal, mas você pode fazer uma composição e usar a mesma estampa do forro, fica bem legal também. Aí agora, um corte de tecido principal, um corte de forro e um corte de manta, que estou utilizando o acoplado, de 32 centímetros por 22. Vou começar aqui com os bolsinhos, né? Em 2 deles eu vou passar o viés de um lado e do outro, de um lado e do outro. E no terceiro eu vou passar só de um lado, que vai ser só o lado de cima. Então eu vou lá passar o viés e já volto. Olha só, então passei o viés aqui, né? Em 2 eu passei completo e um só de um lado. Agora eu vou vir com os zíperes e vou colocar aqui, ó, assim. Aqui, outro aqui e outro aqui em cima. Claro que eu vou costurar certinho, né? Que é só pra demonstrar, mas eu vou costurar retinho aqui, deixando só a parte do caminho do zíper pra fora, né? Aí vou fazer essas 5 costuras aqui e volto daí pra gente continuar. Olha só, então passei aqui as costuras, né? E agora eu vou... Ficou, né, sem viés aqui o finalzinho e aqui no zíper também. Aí eu vou vir com o meu viés e vou colocar ele assim, ó, que ele tá aberto, né? E vou só pregar ele aqui, ó, em cima do zíper. E a mesma coisa eu faço aqui no final, ó, pra ele ter um acabamento lá depois quando a gente costurar. Deixo ele assim fininho aqui. Vou lá passar essas 2 costurinhas e já volto. Olha só, então passei aqui, né? Coloquei aqui o viés, ó, deixei ele abertinho, assim. E aqui também, ó. Aqui, deixei ele aberto, né? Pra ele dar um acabamento depois quando a gente pregar lá no forro. Então, aqui, agora eu vou colocar os meus puxadores. Eu quero que a minha peça abra daqui pra cá, então eu vou colocar ele aqui, né? E eu quero que todos abram pro mesmo lado, né? Então, é só colocar. Ah, e também não precisamos arrumar os tecidos para que eles fiquem retos, o plástico, a telinha, o que você estiver utilizando. Por quê? Eu cortei essa peça 1 centímetro maior que o nosso tecido de forro. Então, ele vai dar certinho lá para colocar no forro. Você pode, para ter certeza, colocar em cima do tecido de forro, ver se deu certinho, se você vai conseguir passar a costura certinho e tal. Conferir. Se caso algum vai ficar meio muito na beiradinha, você pode puxar para um lado, puxar para o outro na hora de colocar o puxador. Então, vou colocar aqui meus puxadores.
Olha só, então coloquei aqui meus puxadores, né? Agora é só reservar essa parte. Então, agora vamos à alça, né? Peguei aqui o tecido, vou dobrar frente com frente e vou alfinetar. A gente vai passar uma costurinha também aqui na pontinha. Eu já posso colocar um alfinete aqui. Vou alfinetar toda a lateral. E aqui na outra pontinha também. Então, eu vou passar uma costurinha, né? E aqui no meio eu deixo um buraco pra desvirar. Aí, volto a costurar, costuro aqui as duas pontinhas também. Olha só, então, passei aqui a costurinha, né? E agora eu vou cortar os cantinhos. E agora é só desvirar, então, a peça. Posso usar um pincel, né, pra me auxiliar na hora de desvirar a peça. Olha só, desvirei aqui, ainda tá com o buraquinho aberto, né? Agora eu vou passar uma costurinha toda ao redor pra fechar esse buraquinho e também dar um acabamento na nossa peça. Olha só, então passei aqui a costurinha, né? Toda ao redor da peça, assim já dá um acabamento. E agora vamos reservar essa parte. E agora vamos à montagem. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho meu forro, quase não dá pra ver, né? Mas eu tenho meu forro aqui. Aí, vou posicionar aqui a parte dos bolsos, né? E vou tentar centralizar aqui, pra não ficar muito de um lado ou muito de outro os meus bolsos. E ficar retinho também. Ajusto aqui também para pegar a parte do viés aqui de baixo. Subir mais um pouquinho para pegar também. Tento centralizar o máximo possível, né? E agora eu vou alfinetar. Mas a nossa costura não será passada onde eu coloquei os alfinetes, e sim, ela será passada aqui, ó, nesse aqui e nesse outro aqui também, porque os nossos bolsos, senão a gente vai abrir um, vai conseguir abrir todos, né? Eles não vão ter divisórias. Então, a gente passa aqui, ó, lembrando, ó, esse puxador, esse zíper fica pro bolso de baixo, esse puxador, esse zíper fica para esse. E aí, esse aqui não precisa passar, que depois a gente termina, né? Então, são duas costurinhas, uma aqui e outra aqui. Pra finalizar os bolsos. Olha só, então, passei aqui a costura. Aqui no outro também, né? Aí, agora eu fiz uma marcação aqui em cima, ó. Bem no meio, né? E é onde eu vou colocar a minha alça, ó. Então, vou juntar esse meio com o meio aqui. E vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha, né? Pra segurar a minha alça. Olha só, então, passei aqui a costurinha, né? Então, a parte aqui já está pronta, a parte de dentro. Aí, vou posicionar, deixar bem retinho. E vou vir agora com o meu tecido principal. Deixar certinho em cima do forro, né? Porque aqui vai sobrar viés, vai sobrar zíper, vai sobrar tudo ali do lado, né? Não tem problema.
E vou vir também com a minha manta, o meu acoplado. Vou alfinetar todo ao redor. Aí você vai sempre olhando, ó, ver se você alfinetou retinho, para depois poder passar a costura certinho, né? Porque como tem algumas partes que estão sobrando. Alfineto todo ao redor. Olha só, tô fazendo aqui, tô alfinetando, né? E lembrei que a gente pode, aqui dentro, ó, colocar uma fita, para que não tenha perigo da nossa alça ser costurada onde não deve. Olha só, lá dentro como fica, ó. Aí ela fica presa lá no meio, não tem perigo dela ser costurada onde ela não deve. Vou terminar aqui de alfinetar. Sempre olhando, ver se você pegou o tecido do forro também, né? Dá uma conferida daí. E agora eu vou passar uma costura toda ao redor e vou deixar um buraco para desvirar na parte inversa da alcinha, né? A alça tá aqui, eu vou deixar o buraquinho para desvirar aqui na parte de baixo daí. Passar a costura e já volto. Olha só, então passei a costurinha aqui toda ao redor, aqui tá meu buraquinho para desvirar. E agora eu vou cortar os excessos, né? Excesso aqui de viés, excesso de zíper aqui, né? Corto todos os excessos. Aí vou cortar aqui em diagonal, assim. Se você quiser, você pode tirar essa parte aqui também. Eu acho que a minha eu vou deixar para não ter perigo de desfiar o viés, né? Tirei todos os excessos aqui, né? Acabei deixando o restante do viés, acho que não tem nenhum problema. Mas principalmente nessas laterais aqui é bom tirar, principalmente zíper também, que é mais volumoso. Aí agora eu vou desvirar a minha peça. Olha só, então desvirei aqui a peça, fechei aqui o buraquinho com cola. Você pode usar também pontos invisíveis, né, para fechar. Você pode passar uma costurinha aqui na parte de baixo também, aí fica a seu critério. Aí aqui vou puxar os puxadores, né, tudo pro finalzinho. E fica assim a nossa peça, ó. Aí temos aqui 3 bolsos. Tamanho grandinho e tal, né? Pode ser uma peça aí para colocar pincéis de maquiagem, para colocar lápis também, pode ser um estojo, né? Um organizador daí em geral. Você pode utilizar outros materiais para fazer esse bolsinho também, aí fica a seu critério. Lembrando que aqui no canal a gente já tem uma outra peça que tem 3 zíperes assim também, eu vou deixar linkada aqui em cima para você conferir. E aí fechamos assim, né? Passo para um lado a fita, né? Passo para o outro. Nossa alcinha, nossa tirinha. E aí, aqui ele ficou um pouco curto para dar um top. Mas aí pode dar 2 nozinhos assim. E está pronta a nossa peça. Então, essa é a nossa ideia de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no canal também para não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo Ateliê Jus Artes. E se você fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê.
para que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima! Tchau!